Olá, hoje vamos conversar sobre uma situação econômica bem tensa lá no Japão. Oi. Pois é, o país está lidando com uma dívida enorme, né? Passa de 260% do PIB. E tem sinais claros de recessão. Exato. O PIB já até encolheu no primeiro trimestre. Uma situação interna complicada. E que fica ainda mais pressionada por demandas externas, sabe? Principalmente dos Estados Unidos. A gente se baseou numa análise que detalha bem isso. Focando nessas negociações comerciais, o impacto das tarifas americanas, essa dinâmica toda. Isso. Então a ideia aqui é tentar entender essa interação complexa, a crise japonesa, a agenda dos Estados Unidos e o que isso pode significar para os mercados globais. Inclusive para a dívida americana, né? Exatamente. Vamos lá. Começando pela situação lá no Japão. A dívida é, de fato, preocupante. E essa contração de 0,2% no PIB no primeiro TRI já aconteceu. E parece que o segundo trimestre vem na mesma linha, né? O que confirmaria a recessão técnica. É o que se espera, infelizmente. E aí entram as tarifas americanas, que complicam ainda mais. Principalmente nos automóveis, certo? Isso atinge em cheio as exportações, que são um pilar importante lá. Sim, a análise que a gente viu cita o exemplo da Toyota. O baque bilionário nos lucros deles. Fica clara a dependência que eles têm no mercado americano. Nossa, e isso deixa o Banco do Japão numa situação difícil, imagino. Num beco sem saída, praticamente. Porque, por um lado, a inflação está alta pedindo juros maiores. Certo. Mas, por outro lado, aumentar os juros agora, nossa, poderia sufocar indústrias que já estão frágeis, precisando de crédito barato. É complicado. E como se não bastasse, os Estados Unidos ainda chegam com mais pressão, é isso? Parece que sim. O material que vimos indica que gente do Tesouro Americano, como um tal de Bessent, estaria pedindo para o Japão subir juros e fortalecer o iene. E qual a justificativa oficial para isso? Falam em reequilíbrio estrutural do comércio entre os dois países. Mas a análise que a gente leu sugere que pode ter algo mais por trás, né? Exato. Uma interpretação é que o objetivo real dos Estados Unidos seria, na verdade, tornar as próprias exportações americanas mais competitivas, mesmo que isso piore a situação no Japão. Entendi. E usam a inflação japonesa como desculpa para defender um iene mais forte, tipo para baratear as importações por lá. Isso, só que a análise levanta um ponto interessante. Será que isso realmente funcionaria para reativar o consumo interno japonês? Que já está em queda, né? Exatamente. O iene até se fortaleceu um pouco recentemente e o consumo continuou caindo. Então, importar mais barato não garante que as pessoas vão consumir mais, ainda mais com recessão à vista. Faz sentido. E qual seria a visão japonesa sobre a sequência ideal das coisas? Bom, segundo a análise citando o Norinshukin Bank, a lógica japonesa seria o contrário. Primeiro, aliviar as tarifas americanas. Para dar um respiro para as exportações e para a economia se recuperar um pouco. Isso. E só depois, talvez, pensar em apertar a política monetária, talvez com um iene mais forte para ajudar na inflação. Mas primeiro a recuperação. Só que parece que nem dentro dos Estados Unidos há um consenso sobre como lidar com isso, né? Pois é, a análise menciona relatos de, digamos, discordâncias na equipe de negociação americana. Nomes como Lighthizer, Bessent, Kudlow, parece um cabo de guerra interno também. O que torna tudo ainda mais imprevisível. E o Japão? Tem alguma carta na manga para tentar ganhar força nessa negociação? A análise aponta uma possibilidade: usar a expansão da parceria Transpacífico, talvez até incluindo China, Taiwan, como uma forma de pressionar os Estados Unidos. Interessante. Mas como a administração Trump reagiria a isso, com todo aquele foco em reshoring? É difícil saber. Esse foco em trazer a produção de volta para os Estados Unidos, o reshoring, é muito forte. Complica qualquer previsão. Entendi. E como essa tensão toda, essa situação do Japão e a pressão dos Estados Unidos, como isso transborda para o resto do mundo? A análise conecta isso à dívida americana, né? Diretamente. Há uma desconfiança crescente sobre a saúde fiscal dos Estados Unidos. A análise usa até uma expressão forte, que eles estariam gastando como marinheiros bêbados. Pesado.
E com projeções de aumento da dívida na casa dos trilhões, ainda mais se vierem novos cortes de impostos. Exato. Gera um ceticismo global sobre se isso é sustentável a longo prazo. E parece que vai ter um teste importante em breve, certo? Um leilão de títulos. Sim, um leilão de títulos de 30 anos do Tesouro Americano, de 22 bilhões de dólares. A análise coloca isso como um verdadeiro termômetro da confiança na dívida dos Estados Unidos. A pergunta que fica é: o mundo ainda confia em emprestar dinheiro para os Estados Unidos por 30 anos, acreditando que a inflação real vai ficar abaixo do juro que eles pagam? Essa é a questão-chave, porque se a demanda por esses títulos cair muito, O que isso significaria na prática? seria um sinal bem preocupante. Não só sobre gastos ou inflação no curto prazo, mas talvez sobre uma confiança mais abalada do dólar na capacidade dos Estados Unidos de pagar suas contas no futuro. E isso afetaria todo o sistema financeiro global, claro. Com certeza, já que a dívida americana é meio que a base de tudo. Então, resumindo essa análise complexa, o Japão está pressionado pelos Estados Unidos a tomar medidas que podem piorar sua própria crise. E, ao mesmo tempo, cresce a dúvida sobre a sustentabilidade da dívida do próprio país que está pressionando. Uma situação bem interligada. Exatamente. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Diante dessa teia toda, quem parece mais frágil agora? O Japão, tentando resistir a essa pressão sem afundar mais? Ou a confiança do mundo na capacidade dos Estados Unidos de gerenciar sua dívida com essas políticas comerciais e gastos elevados? Fica aí a reflexão.